Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, para sua vida, sua casa, sua família. Eu quero trazer uma palavra aqui para a vida da nossa igreja, nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Nesse desafio de enfrentarmos juntos e juntas, né? Essa crise que se abate sobre toda a humanidade, né? Então eu quero trazer para você nesse dia a palavra para edificar a sua vida. Amém? Antes eu gostaria que nós orássemos juntos nesse momento. Se você puder, junto com a sua família aí, poder fechar os olhos e que nós juntos agora possamos elevar ao nosso Pai um momento de oração. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, nesse momento juntos, orando, pedindo ao Pai que a Tua infinita graça, Senhor, misericórdia, venha mais uma vez, ó Pai, de encontro aos nossos corações. Fala com a vida de cada um, Senhor, de cada um. E Deus, e que nesse momento de crise, de luta que nós enfrentamos, o nosso coração não se abata, mas que pelo contrário, Deus, possamos encontrar, Deus, nisso tudo, ó Pai Santo, o som da Tua voz, a Sua direção, ó Pai Santo, o consolo da Tua graça. Nós oramos ao Senhor confiantes em Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero trazer uma meditação para você nesse dia. Eu vou ser breve, eu não vou me delongar muito, para que o vídeo não fique muito comprido, tá bom? E a meditação que eu quero trazer se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 16 ao versículo 19. Mateus, capítulo 11, versículo 16 ao versículo 19. E a meditação que eu quero trazer aos amados irmãos nesse dia tem o título: Qual tempo nós estamos vivendo? É uma pergunta, né? Para que eu e você possamos juntos meditar. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? E por que essa pergunta, querida, é tão importante nesse momento? Porque talvez responder ela vai nos ajudar a tomar as atitudes necessárias para enfrentar tudo isso. Se a gente não souber responder qual tempo nós estamos vivendo e a gente ficar ouvindo a voz de um, a voz de outro, e não nos atentarmos para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus tem a nos dizer nesse momento? Nós somos colocados nessa terra para que a gente seja o sal e a luz, para que a gente dê uma resposta para as pessoas em tempos de crise. Mas quando a gente olha para tudo que está acontecendo, a impressão que a gente tem é que a gente está mais assustado do que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E isso pode demonstrar para nós que a gente não está identificando muito bem o tempo que a gente vive, que a gente não está conseguindo discernir no nosso espírito o momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria de ler com você nesse texto, antes de introduzirmos, né, o que eu quero trazer para você nessa hora. O texto da palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 16. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Queridos, esse texto nos mostra justamente um quadro de pessoas que não estão conseguindo identificar o momento que elas estão vivendo. Por que em tempos difíceis, querido, é tão importante a gente identificar o momento que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma situação que não está sob o nosso controle. A gente está vivendo uma situação que não está nas nossas forças. E Jesus nos ensinou na sua palavra em Mateus capítulo 6, versículo 27, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar
algum tempo a jornada de sua vida. Então não é a preocupação exacerbada que vai nos dar resposta, mas é a identificação do momento que nós vivemos. É a leitura precisa do momento que nós vivemos que vai nos ajudar com a atitude que nós devemos tomar. Quanto mais precisa, queridos, for a leitura que nós fizermos nesse momento, quanto mais precisa for a leitura que a igreja do Senhor fizer nesse momento, melhor vai ser o seu posicionamento, mais preciso vai ser o seu posicionamento. Por isso que a gente precisa fazer uma leitura correta no momento que a gente está vivendo. Entender, discernir, interpretar, para que a gente dê respostas precisas. As pessoas estão com medo, desesperadas, muitos de nós também estão. Mas as pessoas estão olhando para a igreja, querido. As pessoas estão olhando para nós, eu e você. E o que nós vamos dar como resposta? Só preocupação? Jesus disse que a preocupação não pode acrescentar nada em nossas vidas. Mas o discernimento pode, querido. Se a gente discernir o tempo que nós estamos vivendo, nós vamos conseguir vencer todas as situações. E fazer a leitura correta é entender que todo exagero, que todo extremo é ruim. Preste atenção numa coisa. Nesse momento que a gente está vivendo, essa crise dessa enfermidade, desse vírus, duas coisas acontecem. E as duas são ruins. Uma atitude que a gente percebe muito nas pessoas é o triunfalismo. Quando você pega alguns vídeos na internet, de WhatsApp, grupos, líderes, pessoas que se autodenominam profetas, existe o triunfalismo, né? As pessoas dizem, não, em nome de Jesus, nada vai acontecer, nada vai nos abalar. E a gente percebe o triunfalismo na fala das pessoas, não, nós vamos vencer a qualquer custo. E essa postura é ruim, porque é uma leitura, uma leitura ruim das coisas que estão acontecendo. Não contribui. Uma outra leitura ruim também é o derrotismo. Aquela pessoa que pensa, não, está tudo acabado, nós vamos morrer todo mundo mesmo e pronto, acabou. Então, querido, tanto uma leitura quanto a outra, quanto aqueles que são triunfalistas, que não escutam as orientações, por exemplo, dos órgãos competentes de saúde, né? Para a gente ficar em casa, se resguardar, para evitar que esse vírus se propague. Essas pessoas que não escutam, não, nós vamos vencer, nós vamos continuar se reunindo, porque nós estamos lutando em nome do Senhor. Essas pessoas não estão contribuindo. A leitura que elas estão fazendo é equivocada. Mas a leitura também de achar que tudo está perdido, que nós já fomos derrotados, também é uma leitura contrária à vontade de Deus. O que a gente precisa encontrar no meio a toda essa questão, querido, escute o que eu quero dizer para você, é o equilíbrio. Nós precisamos encontrar o equilíbrio em meio a tudo isso. O equilíbrio e a fé, para que a gente possa se tornar resposta para esse mundo em caos. Preste atenção nesse texto que nós lemos. Jesus, nesse texto, ele está repreendendo justamente pessoas que se dizem conhecer as Escrituras. Pessoas que se diziam conhecedoras dessas verdades do Senhor, que se diziam conhecer o próprio Deus. Mas Jesus está repreendendo essas pessoas, porque essas pessoas, mesmo dizendo conhecerem a palavra, não conseguem fazer a leitura do tempo em que elas estão vivendo. Elas não conseguem reconhecer, por exemplo, Jesus como o Senhor de suas vidas, como o Messias, aquele que foi prometido. Elas eram conhecedoras do texto, mas elas eram mal em suas leituras, elas não conseguiam fazer boas leituras. E amado, a gente precisa pegar esse texto e aplicar para a nossa vida como exemplo. Não adianta a gente conhecer bem a palavra se a gente não consegue fazer uma boa leitura da vida. A gente se torna extremista, né? A gente se torna pessoas que não contribuem para que a glória de Deus seja vista. Pelo contrário, quando a gente
se diz conhecedor do texto apenas, mas não faz boas leituras da vida, do momento que está acontecendo, não consegue fazer essa intersecção entre texto e vida, a gente não contribui para que as pessoas conheçam o nosso Deus. A gente vai dividir esse texto aqui em duas partes, querido, para não ficar muito pesado, tudo bem?